Muito bem, pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os nossos alunos. Professor Wellington em mais questões e aulas de raciocínio lógico. E vamos dar continuidade fazendo alguns exercícios, tá bom, pessoal? Então, a nossa aula é de raciocínio lógico e esse amigo que vos fala é o professor Wellington Santos. Queridos, não se esqueçam de se inscrever, turma, em nosso canal e repassar a todos os seus contatos, e essa aula em forma de podcast, onde você vai adquirir muito conhecimento e entender e resolver questões de raciocínio lógico. Então vamos lá, vamos fazer alguns exercícios, tá bom? E a proporção vou explicando cada exercício, ok, pessoal? Então vamos lá, temos aí esse exercício que foi da Polícia Civil de São Paulo 2013 da VUNESP, organizadora VUNESP, sobre as tabelas verdades dos conectivos de disjunção inclusiva, conjunção e implicação material. Assinalem a alternativa correta. Letra A. As conjunções só são falsas quando os conjuntos são falsos. Letra B. Não existe implicação falsa com antecedente verdadeiro. Letra C. As disjunções são falsas quando algum dos disjuntos é falso. Letra D. Só há um caso em que as implicações são verdadeiras. E letra E, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. E eu já coloquei a resposta, que é a letra E. Mas por que, professor, é a letra E? Vamos estar fazendo a solução desta questão. Vamos lá. Vamos explicar cada conectivo e você vai ver o porquê que é a resposta letra E. Muito bem. Ele diz assim, então vamos lá. A gente viu na tabela verdade que o conectivo E ou conjunção, por exemplo, ele só é verdadeiro quando A e B forem verdadeiros. Então, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, A e B serão verdadeiros. Se A for verdadeiro e B for falso, A e B vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, A e B vai ser falso. Se A for falso e B for falso, A e B vai ser falso. Lembre-se naquele presente que eu falei na aula anterior, do notebook e celular. Eu tenho que chegar com os dois presentes. Eu vou te dar um notebook e um celular. Se eu chegar com apenas um, ou notebook ou celular, eu não cumpri no conectivo E ou na conjunção. Tenho que chegar com o notebook e com o celular para que seja algo cumprido, tá bom, pessoal? Bom, o conectivo ou disjunção, na tabela verdade dele, nós temos o seguinte, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, A ou B vai ser verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, A ou B vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, A ou B vai ser verdadeiro. Só vai ser falso se ambos forem falsos. Se A for falso e B for falso, A ou B vai ser falso. Ok, pessoal? Então, aí é a disjunção inclusiva. Vamos agora para o conectivo se então. O conectivo se então diz o seguinte: se A for verdadeiro e B for verdadeiro, se A então B vai ser verdadeiro. Se A for verdadeiro e B for falso, se A então B vai ser falso. É o chamado vera fiche. É a única coisa, é o único momento em que A é verdadeiro e B é falso, que A na condicional vai ser falsa, é quando é vera fiche. Lembra vera fiche, quando A for verdadeiro e B for falso. O A é a condição suficiente e o B é a condição necessária, tá bom? Então, você tem aí a condição necessária
e a condição suficiente, ou melhor, a condição suficiente e a condição necessária. A condição suficiente, a condição necessária, tá bom? Então, se A for verdadeiro e B for falso, se A, então B vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, se A, então B vai ser verdadeiro. E se ambos forem falso, A for falso e B for falso, se A, então B vai ser verdadeiro. Então, condição suficiente e condição necessária. Condição suficiente e condição necessária, tá bom? Vamos para o se, somente se. O conectivo se, somente se, que é a bicondicional. Aí eu tenho, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, se A, se somente, se B vai ser verdadeiro. Se A for falso e B for falso, se A, se somente, se B vai ser verdadeiro. Se um dos dois, por exemplo, se A for verdadeiro e B for falso, vai ser falso. Se A for falso e B for verdadeiro, se A, se somente, se B vai ser falso também. Ou ambos são verdadeiros ou ambos são falsos para serem verdadeiros, tá bom? É condição suficiente e necessária aí, tá ok? Então, vamos ver o que é que diz o exercício. Vamos ver o que diz então o nosso exercício. Ele diz o seguinte. As implicações, ou seja, implicação é a condicional, certo? A implicação é a condicional. Então, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. Vamos voltar novamente à tabela? Então, vamos lá. Nós temos aí o antecedente, né? Nós temos aí o antecedente, certo? Vamos voltar lá na tabela. Ok? Vamos voltar à tabela. Então, aqui, ó, o A é o antecedente e o B é o consequente. Então, você vê, ó, quando eu tenho, ó, antecedente falso aqui, tá vendo? O A falso e B verdadeiro, eu tenho verdadeiro. A falso, B falso, eu tenho se A, então B verdadeiro. Então, na implicação, ou seja, no conectivo se, então, se o antecedente for falso, então, nós temos aí afirmação verdadeira. Corretíssima essa resposta. Então, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso, verdadeiro. Então, as implicações são verdadeiras quando o antecedente é falso. Ok? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte: é também da Polícia Civil, né, de 2013, aqui foi da Polícia Civil de 2013, olha só o que diz VUNESP, né, Polícia Civil do Estado de São Paulo, 2013, diz assim: considerando que A e B representam enunciados verdadeiros e M e N representam enunciados falsos, assinale a alternativa que corresponde ao valor de verdade da seguinte forma sentencial: A e B, ou A e não M, se então não B ou N. Aí ele diz assim, letra A, o mesmo valor de A ou B, o valor de verdade não pode ser determinado. Letra C, verdadeiro. Letra D, falso. O mesmo valor de não M e não N. Vamos resolver esta questão. Não se esqueçam, pessoal, de se inscrever em nosso canal, tá bom? Então, eu fiz aqui uma solução, pessoal. Olha só. Aqui está. Ora, A é verdadeiro, B é verdadeiro, M é falso e não N, e N é falso. Então, A verdadeiro, B verdadeiro, M falso, N falso. Não A eu tenho falso, não B verdadeiro, ou melhor, não B, não A falso, não B falso. Não N verdadeiro, não M verdadeiro e não N verdadeiro. Então, se A for verdadeiro, não A vai ser falso. Se B for verdadeiro, não B vai ser falso. Se M é falso, não M vai ser verdadeiro. Se N for falso, não N vai ser o quê? Verdadeiro. Então, aqui eu tenho um símbolo,
essa clavezinha de sol é um símbolo de conjunção. Aí eu tenho um V, que é o símbolo de disjunção, chapeuzinho, com a ponta para baixo também, né? Eu tenho o símbolo de disjunção, que é inclusiva. E eu tenho aí o estar contido, né? O contém, o estar contido na realidade, aí é uma implicação. Implicação é o quê? Se então. Então vamos lá, vamos resolver. Ele disse o seguinte: A é verdadeiro, né? No nosso quadrozinho está lá que A é verdadeiro. Conectivo E. Lembra uma coisa, conectivo E. Aí eu tenho não M. Ora, não M é o quê? Verdadeiro. Então, eu tenho aqui dois verdadeiros. Na conjunção, só pode ser verdadeiro quando ambos são verdadeiros. Então, eu tenho aqui, ó, A e não M são verdadeiros. Então, no conectivo E, na conjunção, que é esse símbolo da clave de sol, então, essa sentença aqui, A e não M são verdadeiros, porque A é verdadeiro e não M também é verdadeiro. Só que eu tenho se então aqui, ó, esse símbolo de estar contido é uma implicação. Implicação é o quê? Condicional, se então. Aí eu vou ter não B é o quê? Falso. Certo? Não B é falso. Se B é verdadeiro, não B vai ser falso. Então eu tenho aqui, ó, então não B é falso, ou N é falso também, ó. N é falso, não N é verdadeiro, mas N é falso. Então, falso com falso no conectivo ou. No conectivo ou só pode ser falso se ambos forem falso. No conectivo E é o contrário, só vai ser verdadeiro quando ambos forem verdadeiros. Então, tem aí o conectivo E verdadeiro, se então, conectivo ou ambos falso. Então, lembra uma coisa, se o primeiro é verdadeiro, se o antecedente é verdadeiro, se a condição suficiente é verdadeira e a condição necessária é falsa, lembra do Vera Fischer? Então, essa proposição ela vai ser o quê? Falsa. Então, é como a nossa resposta, em suma, vai ser o quê? Vai ser o valor falso, letra D. Então, a nossa resposta é falsa, letra D. Beleza, pessoal? Vamos para a próxima questão? Vamos para a próxima questão. Eu tenho aí, ó, Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, prova realizada em 2019, da banca AOCP, que diz o seguinte: apresentadas as seguintes afirmações. 1. Concurso público significa estabilidade. 2. Estudar é fundamental para quem deseja passar em concurso público. 3. Se concurso público não significa estabilidade, então estudar não é fundamental para quem deseja passar em concurso público. É correto afirmar que a afirmação 3 será falsa. Ele quer quando a afirmação 3 for falsa. Quando as afirmações... Lembra no se então? O que é que acontece no se então? Para ser falsa, vamos voltar um pouquinho lá no se então. Vamos voltar à tabela do se então, que aí você já vai entender aqui, ó. No se então, que é o conectivo condicional, para ser falso, o que é que acontece? A única maneira de ser falsa é quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso, ou seja, a condição suficiente é verdadeira e a condição necessária é falsa. Então, eu vou ter o quê? Verdadeiro com falso, chamado Vera Fischer. Então, é o único momento que o se então vai ser falso, quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, ok, pessoal? Então, aqui ele já está dando praticamente, ele já deu praticamente a resposta, né? Aqui, ó, letra C, certo? Letra C, ó. Se um for falso e 2 for verdadeira. Mas aí eu fiz uma solução. Exatamente, eu fiz uma solução, né, para a gente entender melhor, porque aqui, ó, a resposta já está na cara quando é porque conectivo se então, para ser falso tem que ser Vera Fischer. Então aí eu já fazia e partia para outra questão, mas aí vamos fazer a explicação. Então aí, ó, concurso público é estabilidade? Nem sempre. Nós temos aí concurso público de seletista, nós temos aí concurso público temporário, então, falso. E, aí ele diz assim, estudar para concurso público, você passa se você estudar para concurso público. Para passar em concurso público, você tem que estudar. Verdadeiro. Aí no 3 eu tenho o quê?
que se concurso público não significa estabilidade, então não é necessário estudar para passar em concurso público. Então ele quer a falsa. Ora, aqui praticamente essa terceira, ela já está praticamente falsa. Por quê? Concurso público, olha só, concurso público não é estabilidade. Certo? Se concurso público não é estabilidade, verdadeiro. Então não é necessário estudar para passar no concurso público, falso. Então aí, ó, essa afirmação já é falsa. Vera fiche, tá vendo? Ó? VF, condição suficiente, condição necessária. Antecedente, consequente. Então, condição necessária, ela não pode ser falsa. A condição suficiente ou o antecedente, eles podem ser falsos. Mas a condição necessária ou o consequente não pode ser falso, tá bom? Então, pessoal, aí está mais uma questão. Vamos para a próxima questão. A banca é da IBFC, né? IBFC foi de 2012. Aí ele diz o seguinte: sejam as proposições P, Carlos joga bola, Q, João é esportista, R, Maria joga vôlei. Uma escrita simbólica correta de proposição composta, Carlos joga bola ou Maria não joga vôlei, é condição necessária e suficiente para que João seja esportista. Quando ele fala condição necessária e suficiente, olha só, condição necessária e suficiente, o que significa? Condição necessária e suficiente, aí ele está falando de uma bicondicional. E para ser bicondicional, ou vamos ver a tabela do bicondicional? Vamos ver a tabela do bicondicional. A tabelinha do bicondicional diz o seguinte: para ser condição, quando a condição é necessária e suficiente, no caso a bicondicional, o que é que eu tenho? Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, se A for verdadeiro e B for verdadeiro, então a condição necessária e suficiente, ou seja, a bicondicional vai ser verdadeira. Se A for falso e B for falsa, a condição necessária e suficiente, ou a bicondicional, vai ser verdadeira. Os demais, você vê aqui no nosso quadro, são falsos, ok? Então, vamos voltar para o nosso exercício, certo? Vamos voltar para o nosso exercício. Então, aqui nesse caso aqui, vamos lá. Aqui eu tenho, ó, uma escrita simbólica correta de proposição composta. Carlos joga bola ou Maria não joga vôlei, é condição necessária e suficiente para que João seja esportista. Aqui, pessoal, vamos fazer, eu fiz uma soluçãozinha aqui, para que vocês venham entender, tá bom? Eu fiz uma soluçãozinha aqui, ó. Vamos lá. O P é Carlos joga bola. O Q é João é esportista. O R, Maria joga vôlei. Então, o que é que acontece? P ou não R, se somente se que. Então, P ou R, se somente se que. Bicondicional ou condição necessária e suficiente, que é a seta com as duas cabecinhas, uma sempre apontando para os lados opostos, ok? Então, vou ter aí o seguinte: C, a letra C, que é o que? P ou não R, se somente se que. Então, vou ter aí que Carlos joga bola ou Maria não joga vôlei, se somente se João é esportista. Aí eu tenho a letra C. Então, a resposta daquela nossa questão anterior, logo vai ser o quê? Vai ser a letra C de casa, tá bom? Vai ser a letra C de casa, que é a letra C. Tá vendo? P ou não R, se somente se que. Então, fica aí mais esse exercício, pessoal. Eu vou te pedir mais uma coisa, pessoal. Ajude o nosso canal, tá bom? Ajude o nosso canal, pessoal. Ajude aí o nosso canal. E aí você pode estar fazendo Pix, ajudando com qualquer valor. O nosso Pix é o e-mail, né? Que é o elsister@gmail.com. Você pode estar nos ajudando aí
a manter o canal e fazermos mais conteúdos como estes, tá bom, pessoal? Muito obrigado, desde já agradeço. E aí você já anota um Pix, que é o nosso e-mail, que é o elsister@gmail.com. E não se esqueçam, pessoal, de se inscrever em nosso canal também, tá bom? Se inscreva em nosso canal, e aí está o contato do WhatsApp, Telegram, que é 11981136877, e na descrição vai estar também o grupo do Telegram, o grupo de estudos do Telegram, para vocês entrarem e participarem lá. Abordamos vários assuntos. Aqui abordamos somente matemática e raciocínio lógico, física, algumas áreas de exatas, mas no grupo do Telegram nós fazemos várias abordagens, tá bom, pessoal? Então, desde já eu agradeço, que Deus abençoe, tchau, tchau.